Saudações, Dux e Duques tricolores, aqui quem fala é Duque Tricolor, para mais esse vídeo. Bom, vamos falar sobre o futuro do Fluminense? E para falar sobre o futuro do Fluminense, a gente tem que falar sobre um jogador que realmente é o futuro do Fluminense e falar sobre o Mário Bittencourt de novo, tá? Mas principalmente não o Mário, mas sim o Fluminense propriamente dito, mais em nome do Mário Bittencourt. Então vamos esperar justamente que ajude. Eu vou comentar em cima sobre o que eu acho sobre. E vamos falar primeiro sobre a renovação de quem? Do poderoso e incrível John Arias. Para quem não sabe, né, eu peguei aqui do site Netflix, radar de renovações, ver a situação dos atletas que ainda negociam a extensão de contrato. E dentre eles, John Arias. Eu já falei sobre Nino, eu já comentei sobre Michel Araújo, e agora vamos falar sobre John Arias. John Arias também já tem proposta para renovar até dezembro de 2026. Embora tenha contrato até o fim de 2025, deve receber um generoso reajuste salarial e o Flu trabalha para adquirir os 50% restantes do direito colombiano junto com Patriotas da Colômbia. Que já está fechado e não vou me preocupar bastante nisso tudo. Então já se pensa somente numa renovação de John Arias. Então John Arias está muito perto da renovação. Está acontecendo sempre assim, né? Os jogadores que são realmente menos propensos a ser titular está demorando um pouquinho mais. E os que são mais propensos a ser titulares demoram um pouquinho mais. Mas sempre acontece. Aconteceu com o Ganso, que eu achei bem improvável. Com o Cano. E o próximo está sendo o John Arias. Como renovação de contrato. Já teve André até. Então, para mim, é normal. Manuel. E John Arias também deve estar logo ali. Aí eu perguntei o seguinte para mim. Merecia isso? O John Arias merecia se tornar um objeto de renovação de contrato, né? Uma pessoa com renovação de contrato, um jogador, né? E na minha concepção, sim. O John Arias realmente ele foi muito contestado. Depois eu quero comentar sobre isso. Mas em 2022 ele foi até uma grande surpresa para o Fluminense. Porque no Fluminense, quem detinha realmente essa marca de ser o grande jogador do Fluminense era o Luiz Henrique. Mas o John Arias nunca também devia o Fluminense. Aliás, o John Arias com o Luiz Henrique fazia um dos melhores trios de ataques já visto na história do Fluminense. Depois que o Luiz Henrique deixou o Fluminense e foi parar justamente no Sevilha, meio que o pessoal ficou falando assim, cara, a gente tá ferrado. A gente vai ter que lutar contra o rebaixamento. Era isso que foi dito depois da derrota, depois da nossa vitória, por exemplo, contra o Oriente Petroleiro de 10-1. Que era justamente isso. Sem Luiz Henrique, sem estar na primeira divisão. Era isso que era a proposta do elenco. Eu vi muito disso. Eu vi muito isso. Leandro Dias falando isso, Marcelo Johan, Gabriel Amaral, Fio. Você tinha também ali o André do Sentimento Tricolor. Então todo mundo falava isso. Que foi o maior erro da história. E o John Arias começou a jogar muito. Começou a jogar muito. Mas muita bola. Tanto que ele é apontado na minha pesquisa que eu realizei como um dos melhores jogadores do Fluminense. Então sim, o John Arias ele merece, sim, por tudo que fez durante esse ano inteiro. Agora, eu quero lembrar, eu coloquei até aqui, mas eu quero lembrar somente sobre o histórico dele no Fluminense. E lá atrás, ele não foi visto como um bom jogador. Uma das coisas que já estava ali sendo proposta era que o John Arias não iria ficar no Fluminense. O ano passado, que foi um ano justamente de uma tragédia que o John Arias passou, que foi com a avó dele, que dentre todos os familiares era a avó dele que mais ele era apaixonado, fez com que o John Arias jogasse menos bola do que ele já jogava. E realmente, naquela situação ali, o John Arias era simplesmente um reserva.
uma mera reserva. Até me lembro que quando ele entrou como titular, na primeira parte da temporada do Fluminense em 2022, ele se perguntar assim, cara, por que nego tá colocando ele? Eu vi muita gente, dessas mesmas pessoas que hoje brandam muito sobre o John Ares, falando que John Ares não era para nunca ter sido colocado como titular do Fluminense. E hoje ele é cercado como o melhor titular do Fluminense até esse tempo. Então, para você ter essa olhada, né, eu sempre gosto muito de comentar isso. Gosto sempre de comentar sobre como é que o John Ares foi importante para a volta ali. Realmente, a gente vendeu o Luiz Henrique, achávamos que eles estavam completamente fora do páreo para uma possível Libertadores, e muito por conta da evolução do John Ares, nós conseguimos chegar ao ponto que nós chegamos. Sendo o terceiro colocado de uma edição que era tudo era para dar errado. Antes de comentar sobre a segunda situação do Fluminense, eu quero fazer dois pedidos, duas informações. A primeira informação é: mídias sociais estão na descrição desse vídeo. Então, se quiser comentar alguma coisa comigo nas redes sociais, pode comentar. E a segunda é os horários dos vídeos. Vídeos todos os dias às 10, 12 e 20 horas. Vídeos especiais que são únicos às 12 horas. E vídeos no Brasileirão às 10, 12, 10, 11, 12, 20 e 21. Entendeu? Para falar assim, não sei qual é o horário. Eu sempre falo horário. E meu primeiro pedido é: faça o triplo C, por favor, cara. Curta, comente e compartilhe. Isso me ajuda bastante no meu engajamento no meu canal. Eu preciso disso. Pro YouTube falar assim, olha só, talvez é melhor trazer mais gente para esse canal aqui. E o segundo pedido é: se inscreva no canal. Eu preciso muito de inscritos no meu canal. Tá bom? Vamos chegar a rumo a 200 inscritos até o final do ano? Bora! Então, vê que para mais esse vídeo eu do canal, só bora! E a outra questão é justamente essa. Salão Nobre das Laranjeiras receberá reunião da Liga Forte, da Liga Futebol Forte, na próxima quarta. Clubes vão assinar um documento para iniciar a busca por um primeiro investidor no mercado. O Salão Nobre da Laranjeira, sede histórica do Fluminense, será palco de uma reunião dos clubes que integram a Liga Futebol Forte, na próxima quarta-feira. O anúncio foi feito pelo presidente Mário Bittencourt na última quinta. O mandatário tricolor revelou que os clubes vão assinar um documento para iniciar a busca por um primeiro investidor no mercado. Não vai precisar tanto tempo assim, não. Que tem interesse de adquirir os direitos da transmissão do torneio organizado pelo grupo. Reeleito presidente do Fluminense, em pleito realizado em fim de novembro, Mário Bittencourt tomou posse oficialmente do novo mandato. Ele comandará o clube pelo próximo triênio 2023-2025. A fonte é a redação do Netflu. Então, primeira coisa que a gente tem que falar é o seguinte: o Fluminense está tomando para si justamente o protagonismo da nova liga. Isso é muito bom para o Fluminense. Por que é muito bom para o Fluminense? Porque é mostrando que o Fluminense tem capacidade e realmente detém toda essa questão de poder estar fomentando uma nova liga muito mais inclusiva e menos diferenciada do mundo. O Futebol Forte, que realmente detém a maior parte da Série B e boa parte da Série A, realmente faz com que o Futebol Forte se transforme em uma principal liga que todos os clubes querem aderir. Claro, a gente tem que se lembrar que existe também a Libra, que é lá do Flamengo e companhia, mas que tem pouca presença justamente da maioria dos clubes. Realmente falando, com isso tudo, para mim, só fortalece a questão da instituição do Fluminense. Muita gente falou sobre essa questão da defesa institucional do Fluminense. Eu vi muito dos opositores, o Marcelo Souto, o Ademar Arraes e o Rafael Rolim falando sobre
Precisamos de uma defesa da instituição do Fluminense. O Mário está fazendo isso. Então, na minha concepção, o que eu acho, né? Eu acho que, tipo assim, parabéns ao Mário. Eu acho que ele tem que continuar muito com isso. Cada vez mais, a maior pressão vai estar no nosso lado, o lado do Fluminense. O lado que não quer justamente os absurdos, que é você pagar 1 milhão, pagar um monte para o primeiro colocado e pagar porcaria para nenhum lado, para os últimos colocados. Quer dizer, isso só te favoreceria muito mais os times que realmente são mais fracos e favoreceria justamente, sabe o quê? Os outros países que estão contra nós. Então, tipo assim, 2023 é logo ali. É esse que vai ser o meu vídeo ali. A renovação do nosso principal jogador. A convocação e a defesa institucional do Fluminense feito pelo Mário. Isso tudo se soma justamente a um Fluminense mais forte e poderoso. É um Fluminense que briga justamente por tudo que pode brigar. Falamos sobre Libertadores, falamos já sobre essa questão de Copa do Mundo de clubes, falamos sobre a melhor gestão possível, falamos sobre defesa institucional, falamos sobre defesa administrativa do Fluminense, com a questão do RCE e do CND, falamos sobre isso tudo. Parabéns ao Mário, parabéns ao John Ares, se for renovado, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Faça o triplo C, curte, comente, compartilhe e também pense em se inscrever no canal. Vídeo todos os dias às 10, 12 e 20 horas. Minhas redes sociais estão na descrição. Se inscrevam no canal, por favor, se inscrevam no canal com 200 inscritos. Saudações tricolores, falou, valeu e tchau, tchau.